Boa noite a todas, boa noite a todos. Dando início a esta sessão solene de entrega de medalha do mérito Custo Vigilant à Casa de Leis Dr. Ulisses Guimarães, sente-se honrada em prestar esta homenagem ao senhor Caio Augusto Silva dos Santos. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores que se encontram no plenário. Este que vos fala, Benedito Roberto Meira, Edmilson Marinho da Silva Júnior, locadora, Edson Miguel de Jesus, pastor Edson, Guilherme Berriel Cardoso, Luiz Eduardo Penteado Borgo, Manuel Afonso Lozila e o Marcos Antônio Souza, que preside essa sessão. Solicitamos ao senhor secretário que nomeie as autoridades que compõem a mesa. À direita do presidente, Dr. Alessandro Bien Cunha Carvalho, conselheiro estadual da OAB. À esquerda do senhor presidente, a doutora Márcia Regina Negrisoli Fernandes Poletini, presidenta da 21ª subseção OAB Bauru. A doutora Aline, à esquerda do presidente, aqui no plenário, a doutora Aline Silva Fávero, vice-presidente da Caixa de Assistência de São Paulo. O doutor Ailton José Jimenez, também conselheiro estadual da OAB. E o doutor Edson Roberto Reis, conselheiro estadual da OAB. Essa presidência lembra a todos os presentes que esta sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao decreto legislativo número 2027, de autoria do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Prosseguindo, esta presidência nomeia os vereadores Manuel Lozila e também o vereador Edmilson para conduzirem até o plenário o senhor Caio Augusto Silva dos Santos. Ali, doutor Caio, por favor. Todos em pé, por favor. Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, juntamente com todos os presentes, damos início a esta sessão solene. Convidamos a todos para juntos cantarmos o hino nacional brasileiro.
Podemos nos sentar. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do decreto legislativo número 2027. Decreto Legislativo 2027, de 14 de setembro de 2021, concede a medalha de mérito Custos Vigilante ao senhor Caio Augusto Silva dos Santos. A mesa da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei 6.409, de 6 de setembro de 2013, e a Resolução 523, de 1º de outubro de 2013, alterada pela Resolução número 548, de 21 de dezembro de 2016, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de mérito Custos Vigilante ao senhor Caio Augusto Silva dos Santos. Parágrafo único. A entrega da referida honraria poderá ser realizada em sessão solene previamente convocada em comum acordo com o homenageado. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Bauru, 14 de setembro de 2021. Assina o presidente Marco Antônio de Souza e os secretários Ubiratã Cássio Sanches e Edson Miguel de Jesus. Projeto de iniciativa do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data, pelo nosso diretor de Apoio Legislativo, o Ronaldo José Schiavone. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Meira. Nesse momento, esta presidência tem a grata satisfação de convidar o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo para fazer a entrega do diploma e da medalha do mérito Custo Vigilante. Tem a medalha também. Neste momento, também solicito que a esposa do vereador Eduardo Borgo, a Marcela Borgo, faça uma entrega de uma flor para a esposa do Dr. Caio, a Flávia Daniele Vieira. Fará o uso da tribuna, nesse momento, o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Senhor presidente, a quem eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras, Dr. Caio, meu grande amigo, eu aproveito para cumprimentar a todos os advogados, as doutoras, doutores, doutoras advogadas, os demais presentes, familiares, a população que nos acompanha em casa. Eu vou pedir a permissão, presidente, estamos numa distância aqui, acho que razoável, para tirar a máscara. Dr. Caio, Vossa Excelência é o homenageado desta noite, mas pode ter certeza
que o maior presente quem ganha hoje é este vereador, por ter a oportunidade de homenageá-lo. Bauruense, advogado, professor, no qual, nesta data, aproveito o ensejo para cumprimentar todos os professores e professoras pelo seu dia. Nosso comandante desse exército de advogados e, acima de tudo, nosso grande amigo. Tem, Vossa Excelência, um exemplo de cidadão, de profissional, o qual me inspiro, que com muita coragem, sem distanciar da humildade, acreditou na advocacia como maior defesa de direito dos cidadãos, chegando ao topo desta nobre categoria, o qual temos o prazer e a honra de pertencer. Dr. Caio, eu lembro quando foi anunciada a sua vitória como presidente da OAB do Estado, eu estava em frente à casa da minha sogra, estava saindo de carro e eu parei o carro e eu comecei a chorar. Aonde o senhor chegou? Com muita humildade, muito trabalho, força de vontade e mostrando aos mais jovens que é capaz, que nós conseguimos sim chegar lá com dedicação, com fé, com esperança, sem passar em cima de ninguém, não precisa disso. E o senhor mostrou à população do estado de São Paulo e bauruense que sim, consegue chegar lá, e isso muito nos honra, a população bauruense. Não só pelo fato de sermos da mesma cidade, mas por demonstrar que os obstáculos servem para fortalecer, não havendo limites. E aproveito o ensejo, Dr. Caio, para lhe desejar boa sorte nesse reinício, nessa nova caminhada, pois a sociedade nunca precisou tanto de uma advocacia fortalecida como agora. Vivemos uma perigosa, mas compreensível insatisfação popular, corroborada com a flexibilização de direitos fundamentais, aonde o Estado de Direito irá precisar mais do que nunca de instituições sólidas e confiáveis, conquistadas através de uma advocacia altiva e, como Vossa Excelência sempre diz, não subserviente. Sendo esse um dos maiores méritos que Vossa Excelência tem à frente da advocacia bandeirante. Dr. Caio, não vou me estender, pois quero ouvir o Vossa Excelência, o grande homenageado. Que Deus te abençoe, é uma honra estar fazendo essa homenagem, assim como todos os vereadores aqui, advogados que estão nesta casa, mas é uma grande honra. Fique com Deus, muito obrigado. Prosseguindo, convidamos o senhor Caio Augusto Silva dos Santos a fazer o uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente Marcos Antônio Souza, a pessoa de quem inicio a cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, aos colegas advogados, advogadas, aos meus familiares. Quero destacar, desde logo, que a estada nesta casa, na Casa do Povo, sempre traz muita alegria para todos nós. E o fato de vir à tribuna da Câmara Municipal da cidade de Bauru, deste grande município do estado de São Paulo, também nos enche ainda mais de alegria. Notadamente numa ocasião em que, mercê da benevolência e do carinho dos integrantes do Poder Legislativo do município de Bauru, estamos a receber esta honraria máxima do Poder Legislativo do nosso município, que é a medalha Custos Vigilat. Medalha esta que, sem dúvida alguma, nos
faz cada vez mais refletir para os nossos compromissos com a sociedade e com toda a comunidade. De fato, querido vereador Luiz Eduardo Penteado Burgo, nosso amigo advogado emprestado que está pela advocacia ao Poder Legislativo local, é motivo de muita alegria e de muita honra podermos hoje estar à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional São Paulo, a seccional que agrega 254 subseções em todo o estado, tendo, portanto, jurisdição no âmbito do exercício da advocacia em todos os nossos 645 municípios. Seccional que realiza um trabalho importantíssimo para toda a sociedade. Apenas para que nós tenhamos a compreensão da importância da nossa seccional, é preciso registrar que há um convênio mantido para o atendimento da população carente do estado de São Paulo, que há mais de 30 anos está em andamento e que, por intermédio dele, nós damos ensejo ao direito mais importante das pessoas. Temos destacado em todas as oportunidades que nos é dada a falar que de nada adiantaria a legislação fazer a previsão de direitos se nós não tivéssemos a oportunidade de defender os nossos direitos. E a materialização da defesa dos direitos de cidadania, notadamente da população carente do estado de São Paulo, se dá pelas hábeis mãos da advocacia conveniada, que está presente em todas as localidades do estado de São Paulo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, uma instituição de muito respeito e a qual reconhecemos o seu papel, ela não está presente sequer em 50 localidades do nosso estado. Enquanto a Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa seccional, como dissemos, ela tem abrangência nos seus 645 municípios, agregando um número hoje aproximado de 45 mil abnegados e qualificados advogados que aceitam a percepção de honorários infinitamente inferiores aos quais teriam direitos se atuassem na iniciativa privada, mas o fazem por cumprimento de um dever social, do dever de atender a população carente do nosso estado. E não é diferente no âmbito da atuação deste município. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a doutora Márcia Negrisoli, nossa qualificada presidente da 21ª subseção da OAB Bauru, Duartina e Piratininga, para em seu nome fazer o destaque de todos os nossos gestores que têm dado um exemplo de atuação de cidadania vigilante, notadamente no momento de dificuldade que estamos a vivenciar. Cumprimento Vossa Excelência, doutora Márcia, estendendo os cumprimentos aos seus diretores aqui presentes, cumprimentando o Adilson, nosso vice-presidente, a Ednise, nossa secretária-geral, cumprimentando de igual maneira o Bruno, nosso secretário adjunto, pedindo aos amigos que levem um abraço ao Alisson, nosso tesoureiro. Os nossos gestores das 254 subseções têm feito um papel absolutamente indispensável para a valorização do cidadão, estabelecendo interlocução e diálogo com todos
todos os poderes constituídos, notadamente neste momento de dificuldade da pandemia do coronavírus. Nós sabemos que esta pandemia, este grande mal, fez com que todos nós revêssemos uma série de conceitos, realizássemos prioridades, e era preciso que todos nós nos entendêssemos nas dificuldades que a sociedade está a vivenciar. Vivemos um momento muito agudo de embate ideológico, onde as pessoas se comportam como verdadeiras torcidas na caminhada equivocada de entender que aquele que pensa diverso de mim não merece o meu respeito. E a advocacia tem feito um papel importantíssimo neste momento de absoluto confronto de ideias que estamos a vivenciar. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, tem feito esta interlocução com as autoridades integrantes dos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, tanto no âmbito do Estado quanto no âmbito de cada um dos nossos municípios, fazendo com que nós possamos dar as mãos, entendendo, portanto, cada uma das nossas bandeiras e promovendo a união de esforços para que o cidadão não sofra tanto quanto está a sofrer nestes momentos todos difíceis pelo qual passamos. E aproveito também a oportunidade, presidente Marcos, para cumprimentar os nossos queridos conselheiros seccionais e a nossa querida diretora da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, doutora Aline Fávero, nossa vice-presidente. Pedir à amiga que leve um abraço ao presidente Luiz Ricardo Vasques da Vanzo e destacar o trabalho de absoluta qualidade que os amigos têm desempenhado junto à nossa CAASP. Destaco deste trabalho, queridos amigos e amigas que aqui estão, o impulsionamento de 2 benefícios importantes que ocorreram no âmbito da gestão 2019 e 2021. Me refiro ao benefício humanitário da Covid e também me refiro ao benefício de assistência à advogada vítima de violência doméstica. Os 2 benefícios humanitários criados pela CAASP em conjunto com a OAB São Paulo foram requeridos por quase 45 mil colegas advogados. E este benefício foi fundamental para que no momento onde todos nós fomos surpreendidos com o fechamento das portas do Poder Judiciário, com o fechamento das portas dos espaços de trabalho da advocacia, garantindo com que muitos colegas advogados e suas famílias pudessem ter acesso às cestas básicas para sobreviverem no momento de adaptação. São mais de 450 mil colegas advogados em todo o estado de São Paulo, e esta ação impulsionada pela Caixa de Assistência bem dá conta de que a necessidade alcançou a todos, não apenas a população, mas também os integrantes das profissões, dos profissionais liberais, e por isso cumprimentamos a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo por este impulsionamento e também pela criação do benefício em favor da mulher advogada vítima de violência doméstica que se encontra em situação de carência, para que ela possa ter acesso a recursos, lhe permitindo, portanto, sair do ambiente de opressão.
Nesta mesma esteira, quero cumprimentar os nossos conselheiros seccionais, Alessandro Bien Cunha Carvalho, Edson Roberto Reis e Ailton José Jimenez. Todos professores de ordem de vida de cada um dos advogados desta localidade. Pessoas que já passaram, deram a sua contribuição à subseção local e hoje estão a trabalhar em favor da advocacia de todo o Estado, ocupando espaços junto ao nosso Conselho Seccional. Conselho que ao longo desta gestão, da gestão 2019-2021, realizou coisas importantíssimas em favor da advocacia do Estado de São Paulo. Quero destacar, querido advogado, integrante do Legislativo, Benedito Roberto Meira, vereador desta Câmara Municipal, que antes, no âmbito da nossa instituição, havia uma regra que ia na contramão da meritocracia. Tudo aquilo que era produzido no contexto das subseções, notadamente no âmbito da Escola Superior de Advocacia, que gera recursos, era remetido à razão de 50% à seccional, à OAB São Paulo. E as subseções, evidentemente, nos fizeram compreender que a regra da meritocracia nos dá conta de que quem produz tem o direito de usufruir daquilo que produz. E por isso o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, afastou este regramento, fazendo, portanto, que tudo aquilo que é produzido na terra permaneça na terra, para que a advocacia da terra possa usufruir daquilo que produziu. Mas o Conselho Seccional fez ainda mais. O Conselho Seccional, em um momento de absoluta dificuldade econômica, onde todos os integrantes da sociedade sinalizam constantemente que o caminho para o acolhimento das pretensões não pode seguir a simples adoção da providência da oneração dos bolsos das pessoas. E se é fato que toda a comunidade sempre está a destacar que o aumento de impostos não é o caminho mais adequado para o alcançamento de todos os pleitos almejados pelos cidadãos, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, fez o seu papel na gestão 2019 e 2021, dando um recado importante para toda a sociedade. Nós vivenciamos neste período o período da maior corrente inflacionária dos últimos tempos. Desde a estabilidade do Plano Real, nunca se via uma grande avalanche de alta inflacionária como esta. Os custos de vida e todos os custos que implicavam nas necessidades do dia a dia das pessoas subiram, fazendo com que todos se preocupassem, evidentemente, com a sua sobrevivência. E a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, não obstante a alta inflacionária, não repassou nenhum centavo de aumento sequer às anuidades das advogadas e dos advogados, pessoas físicas. Mas ainda fizemos mais. Havia um pleito histórico da advocacia de São Paulo que envolvia as anuidades cobradas das sociedades de advogados e que muitos colegas advogados não se utilizavam da roupagem da pessoa jurídica na medida em que deveriam, para assim fazê-lo, se submeterem ao ônus do pagamento de mais uma anuidade.
Nós trabalhamos muito ao longo de 2019 para o realinhamento de contas, revisão de contratos, afastamento de custos possíveis de serem afastados, para que nos anos de 2020 e de 2021 nós pudéssemos acolher esta demanda histórica da advocacia de São Paulo, dando, portanto, ensejo à extinção das anuidades das sociedades de advogados. Uma forma de afastamento de barreira a permitir com que a advocacia possa trabalhar no âmbito da pessoa jurídica, se valendo, portanto, da menor oneração tributária, como se dá no âmbito das pessoas jurídicas quando comparadas com as pessoas físicas. Mas nós fizemos ainda mais, querido professor Edson Reis e professor Ailton José Jimenez e querido irmão Alessandro Bien Cunha Carvalho. Esta gestão, a gestão 2019-2021 da OAB São Paulo, ela deu um recado importante a toda a sociedade. Nós não admitimos nenhuma intromissão do poder público nas atividades impulsionadas pelo Sistema Ordem. As atividades da OAB São Paulo são levadas adiante com recursos exclusivamente privados, que pertencem à advocacia. Portanto, a nosso sentir, não há qualquer razão para que o poder público pretenda fazer qualquer jurisdição sobre aquilo que fazemos. Mas, não obstante, sempre defendamos esta liberdade que nos dá o direito da crítica altaneira, da crítica qualificada. Na vida, tudo mais vale por aquilo que fazemos do que por aquilo que falamos. Para que possamos exigir de alguém uma determinada conduta, é preciso que nós sejamos os primeiros a dar exemplo. E embora nós não admitamos qualquer interferência do poder público nas nossas atividades, como o Sistema Ordem cobra de todo o poder público transparência, nós adotamos o portal da transparência que nunca havia sido adotado no âmbito da OAB São Paulo. Desde janeiro de 2019, todas as contas da nossa instituição estão à disposição de toda a advocacia e de toda a sociedade, para que todos saibam onde empregamos os nossos recursos e onde concentramos as nossas ações. Porque entendemos que a transparência é recurso eficaz para uma administração coletiva, democrática e mais próxima sempre dos acertos. Nós não devemos ter compromissos com erros, nem com os nossos, nem com os dos outros. E o portal da transparência tem sido um recurso que nos permite corrigir o erro no menor espaço de tempo possível, não importa quem os tenham apontado. Se são pessoas que gostam ou desgostam de nós, isto não tem qualquer importância. Para nós, o que é importante é a procedência e a correção da crítica. E quando ela é procedente, nós alinhamos posturas, corrigimos ações e seguimos a nossa caminhada. Mas o mesmo portal da transparência, querido amigo, advogado, Manuel Lozila, integrante desta Câmara Municipal, o mesmo portal da transparência que nos permite a correção de equívocos quando dos apontamentos daqueles que nos acompanham, também nos permite fazer o exercício continuado da coragem de manter as nossas ações, não importa a dureza da crítica que nos seja endereçada,
quando estamos conscientes e convictos das nossas ações. Por isso, nós, do sistema OAB São Paulo, somos defensores, sim, da transparência absoluta, e nesta gestão nós assim o fizemos, permitindo, portanto, com que toda a sociedade e a advocacia compreendesse que a OAB São Paulo, o Sistema Ordem, é um patrimônio de toda a sociedade, que está à disposição e sob a posse da advocacia para que nós possamos cumprir os nossos deveres. Os deveres que nos impõem a defesa do Estado democrático de direito, a defesa dos direitos humanos, da justiça social, da boa aplicação das leis. Para que todos tenham a compreensão da importância deste sistema, basta observarmos que a OAB, por intermédio de cada uma das suas esferas, ela é titular para a propositura das chamadas ações constitucionais e ações coletivas, sem a exigência da pertinência temática. As demais associações, agremiações, quando apresentam ações coletivas, elas precisam demonstrar a pertinência do tema em relação ao objeto da sua atuação. A Ordem dos Advogados do Brasil, não. A OAB, com toda a sua estrutura, tem menção na nossa Constituição Federal, na Constituição Estadual, respaldo na Lei Federal 8.906 de 94, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a exigir de nós não apenas a defesa da seara profissional, das atividades da advocacia, mas também a defesa da própria sociedade. Mas nós, queridos amigos e amigas que aqui estão, nós do Sistema Ordem, ao longo desta gestão, enfrentamos um momento de virada de página tecnológica que fez com que 20% dos profissionais da advocacia quase ficassem fora do mercado de trabalho. Muitos advogadas e advogados não dispunham de equipamentos para poderem acessar as novas formas de trabalho, os meios tecnológicos. E isso nos exigiu um comportamento ativo, um investimento maciço em todo o estado de São Paulo. E embora tenhamos enfrentado um período de queda de arrecadação, mercê da própria pandemia que implicou em uma recessão econômica a todos nós, não obstante não tenhamos repassado qualquer aumento às anuidades dos advogados e das advogadas pessoas físicas, não obstante tenhamos aberto mão de uma receita significativa que é aquela correspondente às anuidades das sociedades de advogados. Não obstante a tudo isso, nós investimos realinhando e reaparelhando as nossas 254 subseções, apresentando à advocacia do Estado de São Paulo mais de 950 pontos de apoio e de trabalho em todo o Estado de São Paulo. Numa demonstração de cuidado, não só com a advocacia, mas com a própria sociedade, na medida em que o advogado não tem uma missão que se encerra em si mesma, pois a nossa finalidade é servir ao cidadão. E tudo isso, minhas amigas e meus amigos que aqui estão, nos remete a uma indagação. Será que todas essas ações que foram realizadas e impulsionadas
na gestão 2019, 2021, elas foram alcançadas porque nós, desta gestão, somos melhores do que as gestões anteriores? E eu tenho dito reiteradamente de que o foco é outro. Não se trata de fazer comparação se somos melhores ou piores, maiores ou menores do que aqueles que já tiveram oportunidade de atuar em favor da advocacia. Se trata de dizer que esta gestão foi a primeira gestão que desceu do pedestal, que se entendeu como uma gestão igual à advocacia, que compreendeu que a advocacia há de ser valorizada independentemente do local onde ela esteja, que a advocacia deve ser valorizada não considerando o seu sobrenome importante e tampouco o tamanho da sua conta bancária, que a advocacia há de ser valorizada por aquilo que ela faz, por aquilo que ela é, por aquilo que ela realiza, pelo fato dela estar ao lado do cidadão, não importa o momento de dificuldade que ele esteja a enfrentar, que a advocacia é um todo, e que não importa se somos advogados caipiras como eu, ou se somos advogados paulistanos ou caiçaras, o que importa é que somos advogados. E esta gestão é a gestão horizontal, é a gestão que desceu do pedestal, é a gestão que compreende que as coisas não devem vir impostas de cima para baixo, mas sim serem construídas do alicerce para o telhado. Nenhuma casa consegue se sustentar adequadamente senão sob as bases de alicerces fortes. E assim pensamos a advocacia e a nossa sociedade. A gestão 2019-2021 da OAB São Paulo é a gestão que não gosta dos chamados professores e professoras de Deus, daqueles que, sob a premissa de quererem nos ensinar algo, mas pretendem e querem impor apenas as suas vontades sobre nós, e que quando são contrariados, apenas têm como resposta a agressividade, a mentira, a fake news, a maledicência. Nós não gostamos dos professores de Deus, nós gostamos de gente como a gente, de gente que gosta de gente. E quem não gosta de gente não tem lugar no meio da gente. Nós gostamos das pessoas que sabem conversar e dialogar. Nós gostamos das pessoas que estão dispostas a ensinar e a aprender. Nós gostamos das pessoas que querem construir um futuro melhor. Por isso, minhas amigas e meus amigos, honrado que estou com o recebimento desta máxima honraria da Câmara Municipal de Bauru, é preciso novamente recobrar todos os nossos compromissos e responsabilidades. A honraria recebida do Legislativo da cidade onde nasci apenas nos coloca numa posição de ainda maior responsabilidade. Agradecemos a todos os integrantes desta Câmara Municipal, ao vereador Eduardo Burgo, pelo impulsionamento e pela proposta, a todos os integrantes do Legislativo, ao presidente Marcos, ao vereador Manuel Lozila, Benedito Roberto Meira, Guilherme Berriel, ao vereador Edson, ao vereador Júnior Locadora, a cada um dos amigos pela oportunidade que nos deram de receber esta grande honraria. Esta honraria
que recebo ao lado da minha família, ao lado da minha esposa, Daniele, Flávia Daniele Vieira, ao lado dos meus filhos, Caio Augusto Silva dos Santos, filho, Maria Clara Silva dos Santos e Henrique Silva dos Santos. Ao lado da minha mãe, Ana Maria Borella dos Santos, da minha irmã Ana Carolina, ao lado dos meus familiares que sempre me acompanharam e me acompanham, assim como estão a me acompanhar, ainda que não estejam nesta data aqui presentes, meu irmão e meu pai, Sérgio Silva dos Santos e Sérgio Silva dos Santos Júnior. A vocês, dedico sem dúvida alguma esta medalha, querida Daniele, com a responsabilidade que tenho de poder todos os dias dedicar as minhas atividades à advocacia e à Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, porque os meus familiares me dão o suporte necessário para que assim eu possa fazê-lo. Alguém que traz no seu sobrenome, talvez os 2 sobrenomes mais comuns de todo o país, Silva dos Santos, que tem um simbolismo importante, sim, para toda a sociedade, para toda a advocacia e toda a comunidade. Se alguém com o sobrenome Silva dos Santos hoje pôde estar na presidência da OAB São Paulo, isto serve como um vetor para dizer que tudo podemos quando acreditamos naquilo que pretendemos realizar, que tudo podemos quando respeitamos aos outros, que tudo podemos quando nós temos o compromisso de entender que para além da circunferência dos nossos umbigos, existe a consciência coletiva e as responsabilidades sociais de todos nós. O compromisso que nos une a todos para a convivência em sociedade é o compromisso de entendermos que todos os grupos heterogêneos que compõem a nossa sociedade merecem respeito e atenção. A sociedade plural é que faz a construção de um Estado cada vez mais adequado, justo e próximo efetivamente do afastamento das desigualdades. Por isso, agradeço a cada um dos amigos que aqui estão. Agradeço ao Dr. José Antônio de Sena Jesus, à querida Alcimar, ao querido amigo Tiago, agradeço à doutora Silvia Regina, à doutora Dilma, ao querido Fábio Simonetti, ao doutor Eduardo, meu cunhado, ao doutor Milton Dota, agradeço a todos aqueles que têm nos auxiliado ao cumprimento da nossa missão. Para ao final destacar que recebo o querido Eduardo Burgo, esta honraria impulsionada pela benevolência e pelo seu carinho e pela aceitação, carinho e benevolência do Legislativo de Bauru, como uma determinação para que possamos seguir trabalhando em favor da advocacia e de toda a sociedade. E destacando aos amigos que não hesitarei em utilizar todos os meus esforços para que a advocacia e a sociedade afaste as barreiras difíceis que temos a enfrentar. Um grande abraço a todos, um beijo nos seus corações e o agradecimento daquele que se sente honrado e envaidecido pelo recebimento desta honraria. Muito obrigado.
bem, caminhando para o encerramento, quebrando o protocolo aqui. Doutor, falar que para nós da Câmara Municipal foi uma honra, né? Quando o vereador Borgo apresentou, foi aprovado por unanimidade, uma honra para a gente conceder essa honraria. E deixar registrado o pessoal que está nos acompanhando, nós estamos ao vivo aqui pela TV, o pessoal que está aqui, que é tão importante essa honraria, doutor, tão importante, que o vereador pode conceder apenas uma por mandato. Então, deixar esse registro do tamanho da importância dessa honraria. Parabéns. A Câmara Municipal de Bauru agradece a presença e convida todos para juntos, mais uma vez, aplaudirmos o senhor Caio Augusto da Silva dos Santos pela merecida homenagem. Está encerrada essa sessão às 20h31. Muito obrigado pela presença de todos.